Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papeando com Carlão, aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você, sempre trazendo assuntos relacionados à nossa região e assuntos importantes a todos nós. A intenção da gente estar fazendo esse talk show regional é justamente mostrar as pessoas que fazem parte da nossa história, do dia a dia e dos nossos problemas também. Lembro você ainda que estamos pela TV aberta, canal 48.1, pela Vivo, canal 518 e pela Claro Net, canal 522. Toda terça, quarta e quinta-feira, sempre às 19 horas, com reapresentação no mesmo dia às 23 horas. Ou seja, são 3 programas inéditos por semana e com certeza já estamos batendo a casa do programa número 200. A Luísa até pergunta se vai ter bolo. Vai ter bolo, sim, com certeza. O programa de hoje, eu trago uma pessoa que ela traz um assunto muito importante para todos nós. Nós, que eu falo, pais, mães, tios, tias, avós, enfim. Quando a gente fala de educação, a gente hoje avança sempre um pouco mais. Quem está aqui comigo é sempre essa pessoa que avança um pouco mais. Quem está comigo é a Dejane Mascarenhas. Ela é psicopedagoga, ela é consultora, palestrante, ela estudou neuropsicologia e ela é professora universitária também. E ela escreveu um livro muito legal, que eu já andei mexendo aqui nele com certeza, que a gente vai falar de um assunto muito importante, que é justamente o bullying. E, além do preconceito linguístico e da xenofobia. São assuntos que a gente viu aí nos últimos tempos, a gente ouviu falar muito, e a gente tem que saber qual é a atitude certa que a gente toma, ou até onde a gente pode ir com isso. É um assunto importante, faz parte da educação, a gente tem que saber se comportar diante de fatos assim. Falei certo, Dejane? Falou certíssimo, Carlão. Mais Obrigado. uma vez, uma honra estar aqui, viu? Muito obrigado por você ter vindo, é muito legal sempre bater papo com você. Você traz esse assunto à tona, que a gente tem que ouvir falar sempre, porque quando é um assunto novo e existem os achismos, muita gente acaba se balizando pelas redes sociais. Sim. E nem tudo que a gente vê nas redes sociais, gente, não estou criticando rede social, pelo amor de Deus, que a gente usa até, mas você tem que saber usar e até onde você vai. A gente está falando aqui de uma pessoa que estuda para isso há muitos anos, por sinal da aula, estou até aqui com um livro que ela fez aqui de bullying além do preconceito linguístico e da xenofobia. Quando a gente fala de educação, ela tem até dedicatória, agora que eu vi, ela fez para mim dedicatória. Muito legal aqui, ó. DMA, Desenvolvimento Humano e Pessoal. O que é a DMA? DMA é uma empresa que presta consultoria e que dentro dessa empresa nós temos um programa chamado Bullying Não Tem Vez. Muito legal. E o que é o programa Bullying Não Tem Vez, Carlão? Ele nasceu dessa dor, dessa necessidade de trazer respostas para a sociedade. Então, um grupo de profissionais, advogado, psicólogo, psicopedagogo, neuropsicólogo, fonoaudiólogo, se uniu para trazer resposta a essa dor da sociedade. Porque o bullying, ele não acontece só na escola, ele acontece na empresa. É verdade. Quando você ele acontece no condomínio. Onde a gente convive. Ele acontece no futebol. E hoje a gente vai focar um pouquinho mais no cyberbullying. No cyberbullying, exatamente. Que são os bullying, que é o bullying dentro do ambiente cibernético. Que aí ele toma uma proporção muito maior. É uma flecha lançada que você não sabe para onde foi. Exatamente. E não tem como a gente resgatar ela. Existe pena para isso? Existe pena para isso. Em 2024 foi sancionada uma lei que tipifica o cyberbullying como crime com pena de prisão, que é a Lei 14.811. Mas, Carlão, o que é que a gente precisa entender? O que é o cyberbullying? São os crimes que acontecem no mundo virtual. Tá. O Brasil, infelizmente, é o segundo país, segundo a Norton, que é uma empresa de pesquisa e também que trabalha com antivírus, pesquisas cibernéticas. Então, ela mostra que, em primeiro lugar, os Estados Unidos e, em segundo lugar, o Brasil. Nossa, então, eu não sabia que a gente tinha exatamente essa... Exatamente essa muito, posição. Então, né? Para estar segundo lugar no ranking, né? É muita coisa, não é? E aí o cyberbullying, ele tem uma dimensão maior, porque, veja, se a gente pegar o exemplo da escola, né, Carlão? A escola tem o pátio.
Só que o pátio, ele se estende ao mundo virtual, porque os alunos, eles dão continuidade na relação nesse mundo. Faz sentido. E aí, quando eu me desentendo com aquele amigo, eu fico chateado e eu posso me vingar, de certa forma, nesse ambiente. Antigamente ficava só no pátio, né? A gente só vai se ver amanhã no intervalo. Hoje não. Hoje o assunto continua, vai para casa e continua nas redes sociais. E aí vai indo. E aí toma uma dimensão, por exemplo, a gente tem um caso que foi o primeiro caso de cyberbullying que foi criminalizado no Brasil, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A mãe teve que pagar uma indenização de R$13 mil. E a escola também teve que pagar uma indenização. Mas de que forma isso aconteceu? Porque, veja, meu filho é menor. Eu tenho responsabilidade de supervisionar esse mundo virtual dele. É verdade. Então, quando a gente pensa na escola, o que acontece dentro da escola, uma decorrência da escola, também é responsabilidade da escola. Olha que loucura! É muito doido isso. Você tem que falar exatamente isso no ambiente escolar mesmo, Sim. Porque para a gente que é professor, gente, eu sou professor universitário, aonde também rola bullying, viu? Você também você sabe muito bem disso. Etarismo e por aí vai. Mas se a gente for voltar um pouquinho antes, eu tenho um filho de 13 anos e uma filha de 15 anos. Eu converso bastante com eles da responsabilidade que eu tenho dos atos dos dois. Perfeito. A Malu é mais quietinha, mais na mãe, mas o Cadu, moleque, 13 anos, está se descobrindo agora. E tem a namoradinha, tem aquele papinho que rola entre eles de usar pulseira no braço direito, que tem um significado aquilo. Toda vez que a minha filha queria prender o cabelo, meu filho fala, eu tenho um elástico no pulso. Tenho um elástico no pulso. Um dia eu falei, cara, você não tem o cabelo comprido, por que você anda com elástico no pulso? Não, porque a Malu, tá, eu falei, não. Aí eu fui descobrir que aquele elástico no pulso quer dizer que ele tem um compromisso com alguém. Eu não sabia disso. Então, hoje em dia, para a gente poder decifrar isso, é outro mundo, que a gente não faz parte, mas faz, né? Sim. Você não faz parte, mas você está junto. E quando você me trouxe essa temática do bullying, depois do papo que a gente teve, eu comecei a ler um pouquinho mais. Bacana. Inclusive, até para a gente saber como é que a gente tem a nossa conduta perante um caso que aconteceu e acontece no meio do aluno também. O que você colocou, por isso que eu sou teu fã, ele não para, o bullying não para, ele continua e quando cai numa rede, e aí que a coisa cresce de um modo que você não consegue trazer essa flecha de volta. Então a criança tem que estar instruída, o pai e a mãe são corresponsáveis, como você falou bem, e o professor também, o diretor também, o coordenador também e a escola também. Tá todo mundo junto. Perfeito. Então, de uma açãozinha que parece uma brincadeira, se ela não for sanada, se não fizer o curativo no momento certo, isso vai sangrar lá na frente e vai necrosar. A gente sabe exatamente disso. Quando a gente fala de neuropsicologia, você pode falar para mim e para quem está nos assistindo até onde vai a neuropsicologia voltada para essa parte? Perfeito. Eu acho um assunto tão legal. Porque, na verdade, né, Carlão, quando a gente pega os casos de cyberbullying, vamos pegar o exemplo que você deu da fitinha, que é um código que existe entre os adolescentes, que ele tem um compromisso. Isso. No mundo virtual, quando a gente está falando de cyberbullying, eu já vou te dar a resposta da neuropsicologia, existem os códigos. Se você, ou quem está assistindo o programa, assistir a série Adolescentes, ela mostra esses códigos, que existem figuras e emojis que são muito mais difíceis de ser rastreado, mas que, na verdade, simbolizam intimidação, simbolizam ameaça. O emoji. O emoji. A carinha, o negócio. A carinha. E o cyberbullying, existe dentro do cyberbullying um linchamento virtual. E o que é um linchamento virtual? Meu Deus! Carlão, meu Deus! O negócio é grave. É grandão isso. É muito. Toma uma proporção
sem medidas. Então, esse lixamento virtual, você faz alguma coisa, eu tenho um segredo, eu te conto, você fica chateado comigo. E aí, Heloíse não gostou. Então, como nós resolvíamos da nossa geração, agora vai para as redes sociais. Então, eu crio uma campanha contra você, direcionado para você ser linchado. E aí, o pai, ou a mãe, ou a família entra com uma ação. Só que imagina o desafio disso emocionalmente, neurologicamente falando. Porque eu estou em um ambiente que alguém me fez algo, só que eu sei que é alguém que eu conheço. Mas esse alguém pode ser qualquer um. E aí, isso não se restringe só ao condomínio, só à escola, só ao clube, só ao trabalho. Eu posso ir à padaria e alguém me olhar e eu achar que a pessoa está me olhando em função daquilo. Exatamente. E aí, psicologicamente, isso vai me criar o quê? Um sentimento de perseguição. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E isso pode vir a desenvolver uma condição que a neuropsicologia vai avaliar e redirecionar para um direcionamento psiquiátrico, psicológico, psicanalítico. Olha a proporção do negócio. Você não sabe até onde vai. Como eu falei para você, depois que a gente bateu o papo, eu comecei a ler. E aí achei... Gente, eu vou falar aqui de um caso que não é um caso em Santa Maria, é em Santos, aonde um menino tirou a vida, a própria vida, por estar se sentindo, logicamente, ameaçado ou virar chacota entre os amigos dele. Então o assunto é muito sério e quando a gente fala de conduta e fala de saúde mental, a gente tem que sempre pensar um pouquinho a mais. Porque a gente está mais perto da gente do que a gente imagina. Você juntou a psicopedagogia junto com a neuropsicologia para trazer um assunto tão importante como, por exemplo, bullying. Tem esse livro que eu já mostrei, tem mais esse aqui, ó, Bullying, além das aparências, e Bullying, além da homofobia, que a gente vai estar falando também um pouquinho de cada um, mas eu vou voltar nesse assunto. Tá gostando do papo? A Dejane é sempre maravilhosa bater esse papo com ela. Segura aí que eu volto já já. Olá, estamos de volta com um papo super legal com a minha querida Dejane Mascarenhas. A gente está falando de um assunto muito importante, de bullying, cyberbullying, e eu queria tocar num assunto que a gente está falando aqui no nosso intervalo, sobre o caso de xenofobia. Você citou um caso que aconteceu em Portugal, me fala mais sobre esse caso. O que é xenofobia? Xenofobia, na verdade, é um medo do estranho, do estrangeiro. Então, tudo aquilo que não está relacionado ao que eu conheço, do ponto de vista cultural, do ponto de vista linguístico, isso, na verdade, pode ser uma xenofobia. Então, se a gente pegar historicamente, o que houve... Os 6 milhões de judeus mortos no Holocausto, racismo e xenofobia. Se a gente pegar outras situações no decorrer, o que acontece com a migração dentro do próprio Brasil. Eu sou nordestina, vim para São Paulo, então todo mundo é baiano. E esse livro foi baseado na minha própria história, o bullying além do preconceito linguístico da xenofobia. Se a gente pegar um caso aí bem conhecido, daquela que ganhou o Big Brother. Juliette. Ela sofreu um caso de xenofobia porque chegaram a perguntar se ela tinha educação. Então, a xenofobia ela pode ser, muitas vezes, um motivador do cyberbullying. Entendi. E aquilo é o gatilho para que isso gere situações onde aparentemente tem um motivo. E aí, emocionalmente, psicanaliticamente falando, qual é o medo? Por que que ela vem de fora e ela vai roubar o meu emprego? Por que que ela vem de fora e vai ressignificar a minha cultura e o meu costume? Então, tem uma razão. Se nós pegarmos os casos dos haitianos em São Paulo, que levaram tiro de festim, é um caso clássico de xenofobia no nosso estado. Os bolivianos que vêm trabalhar na costura, né, que também que eles atuam. Se você pegar até os chineses que vêm lá, exatamente. Assim, da Coronavac. Que aí não, eles criaram o vírus e agora eles vão fazer o vírus. Se você leva esse assunto, eu tô aqui
pensando para a empresa, olha só como a coisa fica comprometedora. Muito. Porque 2 ou mais pessoas, ou 1, 2 ou 3 pessoas se juntam para tentar te minar, você perde o teu rendimento. Exato. Você perde o teu emprego. Olha como é sério isso. Voltando ao caso da xenofobia, me fala lá de Portugal. Então, na verdade, essa família morava em Sifões, Portugal. Ano passado isso. O ano passado, no dia 10 de novembro. A mãe, ele trazia algumas queixas, a mãe relatou para a professora dizia que não acontecia. Brasileiros. Eles. Brasileiros. Tá. A moça era do Pará, mas tinha dupla cidadania. Tá. Nívia Estevão, o nome dela. E aí o que é que aconteceu? Você sabe o caso em detalhes. A gente se aprofunda, porque ali no programa Bullying Não Tem Vez, todos estudam profundamente tudo o que acontece. Sensacional. Que é para quê? Para trazer uma resposta baseada no real. Faz então sentido. A gente tem uma equipe, né, Carlão, que fica de olho nas notícias. Fica na antena. Na antena. E aí o que é que aconteceu nessa situação específica? Ela relatou, quando o menino chegava na escola, a professora dizia para ele, não pode mentir, é feio. No dia 5 de novembro, ele chegou em casa com marcas físicas no pescoço. A mãe relatou. Quando a mãe tirou a foto e mandou, a professora disse, irei conversar com os amigos. Porque o bullying, o cyberbullying, ele é um ciclo. Então, eu te intimido a ter medo. Então, ele denunciou. Os meninos levaram ele para o banheiro e apertaram os dedos da mão dele. Só que nesse apertar os dedos da mão dele, ligaram para a mãe veio, perguntou se era grave, falou que não, ele estava com a mão enfaixada, chamou a ambulância demorou 40 minutos, mais 1 hora para ele chegar ao hospital. Quando eles estavam chegando no hospital, a pessoa da ambulância entregou para ela uma luva. Tá aqui, tem que entregar para o médico, é os dedos do seu filho. Ele passou por 3 horas de cirurgia, perdeu a ponta do indicador e do anelar. Sim. E aí, agora, ela fugiu da cidade, porque ao fazer uma denúncia, o delegado disse que ali não acontecia nem racismo, nem xenofobia. Então, ela ficou com medo e mudou da cidade. Porque a gente sabe que existe uma questão histórica da xenofobia, principalmente com brasileiros. A gente tem aquele caso na Universidade Católica de Portugal, que eles colocaram, saiam daqui, né? Sim. Então, houve uma pinchação, e isso acaba motivando. E isso lá está rolando bastante mesmo. A última vez que eu estive lá foi em julho, eu vou sempre lá, tenho dupla cidadania também, e a gente percebe exatamente isso que, com certeza, falam que a gente vai para lá para roubar o emprego. Na verdade, não é isso, não é isso que rola, mas infelizmente a gente tem que lidar com esse assunto, ou seja, aprender a lidar com esse assunto da melhor forma, né, para não ter problema. Eu falei no bloco passado que a gente ia falar também da parte da homofobia, mas eu já convenci ela a voltar num outro programa para falar exatamente isso, porque se a gente for ver, são assuntos assim que a gente tem contato com isso, não vou exagerar, mas semanalmente a gente escuta falar de uma coisa, e ainda mais ela que está antenada, ela deve ter um contato com isso diário. Esse aqui fala de quê? Gordofobia? Gordofobia. Olha lá. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca, né? Mas aqui, eu vi que tem aqui uma parte tão legal. Não existe padrão quando o assunto é ser feliz. Esse livro aqui eu tenho um, ela já me deu um. Desse aqui é muito bem escrito, uma leitura muito fácil, né? Acho que pelo fato dela ser professora universitária, ela vai contando casos assim e tal. Tem um aqui que fala até de hotel, não tem um aqui, uma parte, não tem aqui que fala do hotel. Deixa eu achar aqui, mas fala do hotel até, né? A chegada ao hotel. E ela conta aqui, ó, resume essa historinha para mim aqui, ó. Do hotel aqui, ó. Vou resumir essa da Lucélia. Foram recebidos com gentileza e qualidade pela equipe do hotel. Me fala um pouquinho. Claro. A Lucélia Jupira era uma menina carioca que se mudou para uma cidade litorânea e dentro desse contexto ela passou a sofrer xenofobia em função da sua voz, do seu sotaque. Por isso que o livro é Preconceito Linguístico e Xenofobia. Só que ela, dentro da escola, tinha a vítima, tinha um agressor, tinha quem assistia. Aquilo fez com que houvesse uma mudança no comportamento dela.
Então, essa mudança no comportamento fazia com que ela se isolasse, com que diminuísse a estima dela, com que ela falasse menos. E aí os pais foram observando e até chegar ao ponto do que de fato estava acontecendo, demorou um pouco, mas teve uma parceria ali com a escola e a chegada ao hotel foi. Os pais foram promovidos rapidamente. E aí, eles não podiam perder a promoção e ela já veio da cidade do Rio de Janeiro para Santos contrariada. Entendi. Então, ela já veio nessa condição. E aí, quando ela chegou no hotel, ela foi muito bem recebida, mas por melhor que o hotel fosse, não era a casa dela. Sim. E aí, ela já estava fora de casa, chega nesse ambiente entre os pares, porque o bullying é sempre entre os pares. Ela não se sentiu acolhida, ela estava em um lugar estranho. E aí, toda vez que ela falava, alguém ria do seu sotaque. Quem é essa menininha que vem falar, né, desse jeito? Sim. Que coisa, mas o bom é assim, que eu estou falando para você. Eu falei justamente para ela poder falar um pouco, porque ela exemplifica. E com isso a gente acaba entendendo de uma forma muito mais fácil. Me fala uma coisa, Dejane, e os pais, como é que ficam aí? Como é que a gente instrui esse pai a fazer o quê? Você localizou que o teu filho está sofrendo bullying ou está fazendo bullying com alguém. A sua conduta é qual? O ideal é sempre trabalhar na prevenção. Então, trazer sempre um discurso que vá contra o discurso de ódio. Que a gente possa entender que eu não tenho que gostar de todo mundo e eu não tenho que concordar com tudo, mas eu tenho que respeitar as pessoas, apesar da ideia dela não ser como a minha, ou aquilo não ser um valor para mim. Não precisa ser. Você falou uma coisa, olha, eu vou agora abrir aqui o meu coração. A minha filha vai fazer 15 anos e aconteceu com ela um episódio, várias vezes aconteceu isso. Então, a gente vai comprar um batom, e ela trouxe um batom de cor amora. Aí ela falou, eu tinha lá um outro que eu achei tão bonito, mas por que você pegou esse? Não, porque a moça da loja falou que esse aqui era o melhor para mim, e eu não quis discordar dela. Olha a postura. E eu acabei pegando esse aqui, amora. E com isso aconteceu várias vezes da minha filha não querer expressar o gosto dela com medo de crítica de outra pessoa. Gente, o que eu estou falando pode acontecer com qualquer um. E a gente tem que ter uma postura de saber ensinar ela, como ela fala, olha, é lindo esse aí, mas eu prefiro o verde, eu prefiro o tal. Você tem que saber expressar e nada pode impedir você de falar isso. Então você não pode deixar essa bola de neve crescer, senão vai ser o famoso pizza de alite. Casal casado há 50 anos, no final da vida, ela vira para o marido e fala, poxa, eu sempre comi alite por sua causa, porque eu odeio alite. Ele falou, você está falando isso agora? Eu jurava que você sempre pedia alite por sua causa. É a questão de você querer fazer o que o outro quer, o que o outro faz, e você não saber expressar aquilo que você quer. Às vezes pode ser uma faísca para você... Um sinal. Um sinal para você exatamente falar para a pessoa, olha, não é por aí e é por aqui. E quando você expõe assim que tem que instruir pai, é verdade, a escola... Quando a gente fala escola, Dejane, não é só a gente que tem contato com o aluno. É a coordenação, a secretaria, a direção da escola tem que estar consciente. Por isso que o teu papel dentro de uma instituição de ensino e dentro de uma empresa, que já é a segunda vez que você vai voltar aqui, que a próxima é a homofobia, a outra vai ser a gente falar de empresa, porque acontece, até para o dono da empresa saber como é que ele vai agir. Porque vamos pensar que o funcionário, ele é responsabilidade do empregador. É lógico. E qualquer situação, ele é responsabilizado. É lógico. Então, existe uma série de fatores ali, né, Carlão? O assunto é sensacional. Que impactam e que a gente, agora, no caso da sua filha adolescente, eles estão no momento que eles querem aprovação, né? Exatamente, o tempo inteiro. E aí a gente tem que colocar os limites. Filha, tá tudo bem você colocar o que você gosta. Exatamente. E a gente faz esse exercício em casa. Só que às vezes quem sofre é a gente, né? É verdade. Porque aí eles falam pra gente, não tá bom.
Mas nessa idade, principalmente, é algo que precisa. Educar é difícil, né, Dejane? É demais. Não é difícil? Agora, o que a minha mãe sofreu, meu pai, estou aqui agora pensando. É muito. O que eu fiz cada coisa, mas olha, ainda bem que a gente tem pessoas que trazem esse assunto como você. A gente está batendo papo, que já estourou o tempo, eu nem percebi. Dejane, muito obrigado por você ter vindo. Assim, você é essencial para a gente ouvir você. Além de tudo, você fala de gestão de pessoas, né? Sim. Gestão já é difícil. Mas gestão de pessoas, Sim. que cada uma tem uma conduta, não é fácil. Mas, mais uma vez, obrigado por você ter vindo. Voltará, já anota o tema, homofobia e depois bullying na empresa, hein? Voltarei. Tá vendo? Tá eu que agradeço, Carlão. Obrigado. Pra gente é uma alegria. É muito legal. Saber da importância do seu trabalho, para informar, para comunicar, para trazer esses assuntos que faz tanta diferença para a nossa região e para as pessoas de uma forma geral. E você explica tão gostosinho mesmo. Que a gente entende. Que bom, ainda legal, bem. Né? Eu sou apaixonado pela Dejane, que ela traz esses assuntos, aí eu fico pensando. A gente vai lembrando, né? Vai lembrando de um, é verdade. Eu já fiz isso. Quando a gente fala, eu já fiz isso, aí assusta um pouco. Legal, gostaram? Para você um grande beijo, até a próxima, valeu, tchau, tchau.